Está começando mais um Rebuliço Cultural. E eu fico orgulhosa de poder presenciar a cada encontro, a cada programa, como a arte é importante na vida das pessoas. Isso nos inspira e faz respirar isso também. Hoje vocês vão ver um exemplo disso. Uma entrevista com um poeta, psicólogo, novo e inovador, Danilo Roberto Almeida Alves. Oi Danilo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Rebuliço. Para começar, como que você se define? Então, eu gosto muito de um autor alemão que chama Hermann Hesse. E ele tem uma frase que ele diz assim, eu não sou um homem que sabe, eu sou um homem que busca. E eu também sou um homem que busca. E eu gosto muito dessa ideia de trocar, conversar, sempre buscar. Então, uma definição certa, não ousaria usar nenhuma. Você está sempre em busca de tudo, do autoconhecimento, de... Sem dúvida. Tanto profissionalmente, como com os amigos, o que for para somar, eu quero. E como que você descobriu que tinha esse dom de escrever? Então, começou de uma forma informal, com um amigo que me perguntou o que eu achava sobre o amor. Aí eu escrevi um texto à noite, assim, conversa realmente de internet, e mandei. Ele gostou e no final ele colocou como uma sugestão, se já tinha pensado em escrever, em ter um blog. Aí eu pensei realmente com mais carinho e comecei. E foi daí, eu comecei com um blog e depois parti para outras partes, assim, algo diferente. Então a tecnologia te ajudou bastante. Sem dúvida, se não fosse isso, realmente nem a conversa com ele acredito que teria. E a partir do blog, assim, você foi percebendo a resposta das pessoas ao blog e isso te motivou a criar o livro? Sem dúvida. Até a ideia do livro não fui eu que criei. E hoje em dia eu não sei até te falar quem me disse, escreva um livro. Eu sei que começou realmente com um blog e eu sempre divulguei, não tenho nenhum tipo de vergonha quanto a isso. Escrevo, mostro, mando. E aí começou, por que você não faz um livro? Por que você não faz um livro? Então eu reuni todos os poemas, todas as poesias que estavam soltas e fiz uma estrutura para criar um livro. Então, aí eu criei histórias e fui emendando poesias no meio das histórias. Então, é como se o leitor ele tivesse uma ideia de história e fantasia. Então, mistura um pouco realidade e fantasia, realidade e fantasia. E você que patrocinou seu livro? Sim, fui eu. Mas você sempre gostou de escrever, assim? Sempre foi bom em redação, na escola? Não? Não. Realmente foi quando eu mudei para São José dos Campos que isso começou e aí eu comecei a ir atrás, a procurar livros também de poetas. Foi nessa época que eu conheci o Vinícius, que eu comecei a me interessar realmente por um outro tipo de leitura. E o que te trouxe a São José? Estudo. Estudo? Estudo. Surgiu como eu sou sorocabano, mas me considero joseense pelo tempo que eu moro aqui, pela forma realmente como eu vejo São José dos Campos, a representatividade que tem. Então eu vim para cá para estudar, que aqui eu teria melhores oportunidades de estudo, e realmente a sugestão ela foi condizente. Tive realmente, e aí até me formei agora em psicologia há pouco tempo. E você acabou de falar que é formado em psicologia, né? Como que a psicologia e a poesia conversam? Com a ideia da sensibilidade. De você pegar elementos realmente que você observa, que você sente e transformar de uma maneira onde você possa dizer o mesmo de uma forma diferente. Então o acesso também às pessoas é uma forma diferente. Você trazer elementos da psicologia, você pegar vivências e transformar de uma maneira onde a pessoa ela leia e não necessariamente ela se sinta amparada, que ela se sinta também desamparada, porque a vida traz isso, não traz sempre um final feliz. Então, vamos partir disso, vamos pensar também a partir disso, vamos construir coisas novas a partir disso. Então, eu brinco também muito com essa ideia de não ter muitas vezes um final definido naquilo que eu escrevo. E acaba sendo um diferencial, então, né, das suas poesias, porque você leva para um olhar mais reflexivo, assim, para as pessoas, né, da sociedade, então. É o que eu busco. Eu costumo dizer que a ideia realmente construir e desconstruir juntos.
de você realmente criar um texto onde você provoque e não necessariamente diga aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu acho que isso quebra um pouco vários conceitos que nós temos. Você quer que faça elas pensarem a respeito da vida, sim, de tudo. Sim, de coisas básicas. Por exemplo, a ideia de ciúme, que um pouquinho de ciúme faz bem para quem? Porque geralmente quem sente não se sente tão bem assim. Sim. Então você pega muitas vezes esses elementos e aí você transforma, faz ela pensar de uma forma diferente, leva a algo diferente. E nas suas reflexões, assim, em maior parte, nas suas poesias, elas estão falando mais sobre você? Você fala sobre você, as reflexões sobre você, um autoconhecimento seu e que foi levando você a escrever cada vez mais? Sim, sem dúvida. A ideia realmente é sempre de conversas, com amigos, tudo volta realmente para aquilo que eu sou, a forma como eu vejo aquele assunto, então volta. Realmente pedaços do que eu sinto e da forma como eu vejo estão ali. É como se fosse um diário num olhar de um psicólogo clínico. Pode ser. Mais ou menos isso? Pode ser, mas eu não quero que seja assim, porque eu quero a separação entre as duas. Psicologia, poesia. Psicologia, psicologia, poesia, poesia, mas se eu puder levar algo bom para as duas partes, ótimo. Entendi. Danilo, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, então. Voltamos com o Rebuliço Cultural. Gabriela, qual a dica do Na Vitrola de hoje? Ele é considerado showman brasileiro, tinha um jeito único e especial de cantar, é conhecido mundialmente como um dos maiores ícones da música popular brasileira e não foi só um cantor. Ele foi e ainda é uma inspiração. E hoje, a nossa vitrola começa a tocar Tim Maia. Eu bem que te avisei pra não levar a sério o nosso caso de amor. Em 1969, sua caminhada musical começou a se firmar com um compacto que continha The Hardest Songs, canção posteriormente regravada pela cantora Elis Regina em parceria com Tim Maia. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Um ano depois, ele lança o primeiro vinil em formato LP Tim Maia pela Polygram, indicado pelo conjunto Os Mutantes, o qual alcançou durante 24 semanas o topo das paradas do Rio de Janeiro. As músicas Azul da Cor do Mar e Primavera são um grande sucesso dessa grande obra-prima. Quando o inverno... Cantei comigo vocês. Cantei com vocês. Eu quero estar junto a ti. Cantei comigo. Nos 3 anos posteriores, ele gravou Tim Maia Volume 2, Tim Maia Volume 3 e Tim Maia Volume 4, alcançando cada vez mais a fama e o sucesso, especialmente com as melodias dançantes e sem falar nas vendas de discos. Nos anos 70, ele conheceu a ideologia cultura racional, comandada por Manuel Jacinto Coelho, ligada à questão da ufologia. Seguindo essa vertente, Tim lança em 1975 os trabalhos Tim Maia Racional volumes 1 e 2. Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo, pra não sofrer. Na década de 80, ele gravou os álbuns O Descobridor dos Sete Mares, de 83, Um Dia de Domingo, de 85 e Tim Maia, de 86, seus mais significativos trabalhos. No ano de 88, ele conquistou o prêmio Sharp como melhor cantor. A luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol, e os recifes lá de cima, e a vida me feriu. Tim Maia morreu no dia 15 de março de 98 na cidade de Niterói, de infecção generalizada. Mesmo com a saúde frágil, tentou realizar seu último show. Hoje, sua memória continua viva. Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade. E esse foi mais um Na Vitrola e até a próxima. Obrigada, Gabriela.
Agora de volta com o Danilo. Danilo, você não exerce, você não vive da arte, né? Você exerce a profissão de psicólogo. Você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Eu sou psicólogo clínico, atendo no consultório e vivo disso. E também sou responsável por um grupo que auxilia gestantes. Então é um trabalho voluntário e no projeto Ninho das Mães. E nesse projeto, semanalmente, eu converso com um grupo de 15, às vezes até mais, gestantes. E aí nós conversamos sobre tudo. A ideia realmente do grupo é conversar sobre aquilo que causa qualquer tipo de desajuste e que elas possam falar também além da gestação. Não só as sensações do parto, do medo, do anseio, do que isso representa, mas também o entorno que cerca, seus filhos, relacionamento, ciúme, tudo isso. Então, de uma forma que elas consigam sair toda semana um pouco mais leve. E aí se voltar também de uma forma mais intensa, talvez, ou mais leve para a gestação. E envolve também muita sensibilidade da sua parte, né? Para lidar com isso, né? E são 15, né? Às vezes 15. até mais, 22 nós já tivemos em um grupo. Então, são muitas sensações. Entendi. Realmente, o conteúdo é muito grande. Mas é muito bom. Tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. Vamos falar sobre o seu trabalho, sobre Thier. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Geralmente eu crio ouvindo músicas, né? Então, a Tia, ela veio disso. É realmente uma referência à cantora. Então, na época, eu ouvia bastante, exatamente naquela parte onde nós conversamos no começo, a reestruturação do texto. Então, foi nessa parte e eu quis colocar o nome dela no livro, que também significa sabedoria em japonês e é o nome de um pássaro. Então, aí ficou bom nesse sentido. Que bacana. E as suas palavras, suas reflexões, elas foram compartilhadas por muitas pessoas nas redes sociais, né? Que você comentou, alguns famosos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como é essa resposta para você das pessoas? Isso, nessa época eu também divulgava no Twitter, mas depois eu parei e realmente fiquei com o Facebook. Mas eu continuo e, assim, a resposta ela é muito mais positiva do que negativa. Até porque eu busco esse contato de uma forma direta e educada, né? Então, realmente, a ideia é não ser, de nenhuma maneira, incomodar as pessoas, e sim colocar uma sugestão de leitura para elas. Então, quem gosta, lê. Se não gosta, também não tem problema. E é bacana ver como as pessoas se identificam, né? Sim, isso é legal, de ouvir essa resposta de parece que você escreveu para mim, parece que você estava pensando naquilo que eu senti semana passada. E isso é bem legal, que entra aquela ideia de você escrever de uma forma sensível e humana, não com receita, seja feliz assim, não preciso de você e tal. Não, realmente você conversar sobre o tema, você discutir sobre ele e construir a partir daquilo. Porque a resposta pronta, ela deixa tudo do jeito que está, né? Então, se você pensa, você faz um movimento. E qual a temática principal do seu livro? Porque você começou escrevendo sobre amor, né? Depois continuou com essa temática ou você mudou? Tem bastante poesias e ele tem bastante realmente nesse sentido do amor, mas eu coloquei também algumas questões sobre o tempo, saudade, algo sobre mulheres também, mas ele também tem algumas provocações já, mas isso quem comprar o segundo vai sentir de uma forma muito mais intensa. Mas ele então diz respeito a uma fase da sua vida. Sim. Você estava apaixonado nessa fase? Nessa fase eu acho que era mais uma questão de não estar apaixonado. Realmente ele leva bastante coisas que eu vivi em outros relacionamentos do que algo novo, do que um sentimento novo. E não parou por aí, né? Você tem um projeto em 2014. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre os seus novos projetos? Sim, então, agora eu mudei a forma de escrever também. Então, nesse segundo, que chama O Sótão e a Cerejeira, são poesias e prosas. Então, ele vai realmente mais nessa ideia da conversa com a psicologia, de algo que provoca e nesse sentido. Será no formato de bolso e é o livro que você pode abrir em qualquer página
e não ter aquela preocupação de uma continuidade, porque ele é dividido, todas as poesias são divididas por números. Então você pode ler sobre o amor em cima, e embaixo já sobre a inveja, e depois sobre relacionamento, sobre filhos, e um ligado no outro. É como se você realmente tivesse uma continuidade, mas ela não existe. Então ele realmente é mais provocador e talvez, em alguns sentidos, também acolhedor. E como você falou, é muito diferente do primeiro, Bem né? Então, diferente. é como a gente mesmo, né? Sempre em mudança constante. Sim. E a ideia do nome, ele é uma referência a uma música do Lenine que chama Olho de Peixe. Eu não sei se eu vou recitar o trecho da música corretamente, mas é assim, se na cabeça do homem tem um porão onde existe o instinto e a repressão, me diz aí o que é que tem no sótão. Então, já pensando também que eu sou psicólogo, tenho essa ideia realmente de instinto, repressão, onde fica a criatividade, onde ficam os outros pontos? E aí eu resolvi colocar o nome do livro de O Sótão e a Cerejeira para falar sobre o que tem no meu sótão. Ah, que bacana. Então, a música sempre te influencia muito para a criação, né, dos poemas. Sim. E para esse livro, tem alguma música em especial que você goste e fala... É essa música mesmo que me inspira mais, que você ouvia bastante para esse livro novo? É interessante que parece um botão. Às vezes, se eu quero escrever sobre tal sentimento, eu vou em tal música. Se eu quero um outro, eu vou em um outro sentimento. Se algo mais intenso é Cordel do Fogo Encantado, se algo mais tranquilo é uma outra. No momento, eu ouço muito Lenine e a música Isso é Só o Começo. Então, é essa que tem me inspirado bastante. Seu livro, então, é meio que resumido por essa música. Ele tem elementos também disso, ele tem parcelas dessa música, mas as pessoas logo saberão também. Então, olha, o Rebuliço Cultural fica por aqui. Vamos encerrar o programa tocando essa música que você gosta, que te inspirou para sua nova criação. E você tem considerações finais? Não, só agradecer pela oportunidade e pela forma como todos, inclusive da produção, eles me receberam. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada e muito sucesso para você nesse seu novo projeto. Muito obrigado. O Rebuliço Cultural fica por aqui e até semana que vem. Isso é só o começo, é só o começo. Isso é só o começo, é só o começo. Mas isso é só o começo, só o começo. Isso é só o começo, só o começo. Aqui chegamos, enfim, a um ponto sem regresso, ao começo do fim de um longo e lento processo que se apressa a cada ano, com um progresso insano que marcha pro retrocesso. Estranhos dias vivemos